Uma boa noite a todos vocês. Graças a Deus estamos juntos mais essa noite para mais uma reunião de fluidoterapia. E é muito importante quando a gente fala graças a Deus, para que a gente tenha esse agradecimento mesmo, porque é uma oportunidade nós estarmos aqui reunidos nessa noite. Não só nós, trabalhadores invisíveis ou os visíveis encarnados, mas vocês também que estão aí na assistência, porque somos todos nós sempre necessitados do auxílio e do amparo do alto, né? E a gente sempre lembra que é bom que a gente se mantenha em silêncio, porque a partir do momento em que nós adentramos a esta sala, a espiritualidade de luz já está trabalhando e também nós estamos doando fluidos. Sempre é bom nós lembrarmos isso. Nós chegamos aqui para recebermos, mas também há esse troca-troca. Assim como nós recebemos fluidos, nós também estamos doando para o trabalho que já está se realizando aqui nessa sala e que se realizará lá, nos grupos 1 e 2, para onde nós formos encaminhados. Então, faz-se necessário que a gente se mantenha em silêncio e, de preferência, em prece. Não só o silêncio, que nós esqueçamos toda aquela problemática nossa do cotidiano, aquela nossa correria, porque a agitação sempre é muito grande, né, para cada um de nós. Cada um de nós bem sabe as coisas que precisa resolver, o que a gente está pensando mais adiante, mas nesse momento em que nós estamos aqui, que a gente relaxe e aproveite essa oportunidade de estarmos doando e recebendo bons fluidos, colaborando com a espiritualidade. Porque quando a gente chega na casa, a gente pode colaborar com ela também. Mas como que eu posso colaborar? Só o fato de nós estarmos em prece, pensando na espiritualidade, pensando no alto, mentalizando quando o irmão expositor chega e nos proporciona o estudo, mentalizando para que ele seja amparado, somos todos nós, mesmo com os nossos problemas, contribuindo para o bem comum. Então, assim, ao término da reunião, quando nós formos para a nossa casa, todos, sem distinção, serão beneficiados. Tá certo, meus irmãos? Rapidinho, vamos aqui nos recados que nós temos. Sobre os cursos, muitos nos perguntam sobre os cursos. Os cursos continuam sendo realizados, mas no modo online. Vocês sabem que a nossa casa está voltando gradativamente às atividades presenciais, mas os cursos continuam online. Se alguém tiver interessado, que é tão bom a gente se esclarecer quanto à doutrina espírita, pode nos procurar que nós passamos o contato da nossa irmã Nilza. Tá bom? Da mesma forma também vamos lembrar que o recebimento de doações do Departamento Assistencial está aberto de segunda a sexta nos seguintes horários: das 9h30 às 12 horas e das 13 horas às 16h30. Também continuamos necessitando da colaboração de vocês pelos itens das cestas básicas dos assistidos: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Sempre pensando nos produtos não perecíveis. Tá bom, meus irmãos? Doação de livros infantis. Nós também continuamos aceitando. E agora um detalhe. O horário do nosso atendimento fraterno, que também voltou ao presencial. No presencial, às quintas, das 13h30 às 14h30. Aos domingos, das 9 às 10h30. Mas também nós temos o atendimento virtual, às sextas-feiras, de 18h30 às 19h30. Se alguém estiver interessado, pode vir até aqui à mesa que nós passamos o telefone celular do WhatsApp para esse atendimento. E nós passamos também o e-mail aqui também. Tá? Porque a gente, só de falar, a gente aqui pode anotar para vocês e a gente passa. Lembrando também da campanha de radiação pela paz, que acontece, no caso hoje já aconteceu, todas as terças-feiras às 9 horas da manhã no canal do YouTube do 15º Seu. E lembrando que por enquanto as nossas reuniões públicas de quinta-feira, no caso, a prece dos desencarnados, né? E a nossa reunião de sexta-feira, essas são as duas que não voltaram ao modo presencial. Então a gente sabe que as restantes, a reunião de quinta-feira à tarde, estamos aqui no presencial, reuniões de domingo, nós estamos aqui no presencial. Então, para quem procurar a prece dos desencarnados ou a reunião de sexta-feira, elas continuam lá no nosso canal do YouTube. Tá? Então acompanhe essas reuniões. Reunião de sexta-feiras, às 20 horas, e quinta-feira, às 19h30, no nosso canal do YouTube.
E um recado aqui de palestras, né, presenciais. No próximo dia 4 de setembro, no presencial, domingo, nós receberemos o nosso irmão expositor Luiz Jerônimo aqui da nossa casa. E ele dirá para nós, trará para nós o tema: Não quero morrer, apenas matar a minha dor. E no dia 8 de setembro, quinta-feira, às 14h30, o tema que nós falaremos aqui é: O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, com o nosso irmão Sérgio Daimon. Tá ok? Então vamos ouvir agora a página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 111. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transfere de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem pode sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo e de trabalho. Jesus, mestre amigo, aqui nesse recinto nos encontramos, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti. Antes, agradecidos à espiritualidade de luz dessa casa, a Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e a todos os demais abnegados trabalhadores que estão sempre na sustentação de nossas reuniões, de nossos trabalhos. Então, mestre, aqui agora nos encontramos, criamos um tempo para nós, para estarmos aqui, para nos curarmos, para nos tratarmos e principalmente atentos ao estudo do Evangelho, que nos será servido a seguir, que nos proporcionará várias reflexões, nos reencaminhará. Sempre digo, mestre, que o Evangelho é a bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Muito mais do que os passos que receberemos, é essa transformação moral, essa mexida no nosso interior. Isso tem um valor incalculável. Por isso, mestre, nesse agradecimento, estamos te pedindo que o leve também a Deus nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre. Que a nossa reunião siga contento. Toca a fronte, por favor, do nosso irmão Arthur, que oferecerá para nós esse estudo de hoje, esse banquete. Trará também o fruto de seus conhecimentos e de suas experiências, que como cada um de nós estamos apreendendo esse Evangelho e dividindo uns com os outros. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então vamos lá, meu irmão Arthur?
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade de reflexão. Hoje falaremos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 19, o mal e o remédio. E não por coincidência, né? A página de abertura nos fala sobre fortaleçamos. E para a gente entender por que o mal é o remédio, nós precisamos rever todo o capítulo que fala sobre a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, entre outros. Porque não dá para a gente entender e aceitar o sofrimento se a gente não entender o contexto, todo o conteúdo. Então, como nós vamos aceitar o porquê estamos sofrendo se não aceitamos, ou não entendemos, melhor dizendo, as causas atuais e as causas anteriores? Então, nós precisamos ter em mente o quanto o nosso dia a dia impacta no amanhã e também nas próximas encarnações nossas. O que nós estamos fazendo? O que devemos fazer? Então, para começar, gostaria de fazer uma pergunta que soa como uma reflexão, mas não precisa responder. Se vocês ganhassem na Mega Sena, qual seria a primeira coisa que vocês fariam? A segunda? A terceira? Qual de vocês, não precisa responder, escolheu caminhar com Jesus? Qual de vocês escolheu trabalhar na caridade? Porque tem tempo, está com dinheiro, tem tempo. Né? Não precisa de nada, né? Porque a nossa justificativa geralmente eu não posso porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso botar dinheiro dentro de casa, não é essa? Geralmente. Então, quantos? Não precisa responder, não estou aqui para julgar ninguém. Basta a nossa consciência para nos julgar, né? Então, essas são as causas atuais. Nossas escolhas mostrarão a nós mesmos e a Deus o que seremos no futuro, para onde estamos indo, qual caminho estamos escolhendo. E as causas anteriores? Não sabemos o que fizemos especificamente. Às vezes temos até uma ideiazinha, dependendo do contexto, da nossa vida atual, às vezes dá para a gente saber um pouco do que fizemos. Mas, no geral, não sabemos. Mas pega a história da humanidade. Onde nós estávamos? Na época da Inquisição, na época das guerras romanas, gregas. E olha que não eram tão simples, né? Eram atrocidades de todos os tipos. E aí, hoje, será que precisamos, ou melhor, será que estamos prontos para viver plenamente? Será que não temos nada a ajustar? Pensando que, por exemplo, a Inquisição foi há 400 anos, mais ou menos. Uma vida nossa aí, em média, 60, 70 anos daquela época para cá, agora que está aumentando para 80, né? Mas quantas vezes viemos aqui de lá para cá? 2, 3, de 100 em 100 anos, vai, 4. 4 oportunidades só. Quantas dessas 4, será que conseguimos mudar o padrão vibratório nosso a ponto de não
precisar mais sofrer? Onde estávamos na época de Jesus? Né? Onde estávamos? E aí, graças a Deus, esquecemos disso tudo. Graças a Deus, misericórdia de Deus, esquecemos disso tudo. Porque se não esquecêssemos, onde estaríamos agora? Nossa consciência não é ninguém, né? Não precisa de ninguém. Basta nós mesmos para julgar. Nós mesmos. No início a gente às vezes até faz de uma maneira bem leviana, acha que está fazendo certo, mas o tempo se encarrega de colocar na nossa consciência o que fizemos de errado. E aí depois ficamos doidos para pedir desculpa, mas não temos coragem. Ficamos doidos para nos resolver com alguém, mesmo que não precise de desculpa, mas às vezes foi o outro que nos atacou, mas não temos coragem de perdoar, não sabemos perdoar, não queremos perdoar. Né? E aí, se não tivesse esquecimento, como nos ajustar? Como? E aí tem aquele irmão que está na nossa família, aquela mãe, aquele pai, enfim, aquela esposa, aquele marido, aquele filho, que a gente não entende por que estamos sofrendo com ele, por que estamos passando por dificuldades, ou até mesmo dificuldades físicas, dificuldades, né? Enfim, cegueiras, gagueiras, deficiências motoras, enfim. Então, para a gente entender o mal e o remédio, a gente precisa entender, olhar para trás, olhar para a nossa história e também para o que estamos fazendo hoje. E aí, o mal e o remédio, precisamos agradecer o mal que passamos, as dificuldades que passamos. Porque se não agradecermos, vamos ficar sofrendo mais e mais. Porque sofremos e sofremos pela situação. Não sofremos só pela situação. Estamos sofrendo porque estamos sofrendo. Né? Que aí ficamos nos lamentando. Por que isso está acontecendo comigo? Eu merecia mais. Enfim, várias reclamações, se fazendo de vítima, ao invés de tomar partido da própria vida. Assumir a responsabilidade sobre tudo na vida. Tudo que está ao nosso alcance. E aí, muitas das vezes, saímos do centro e aí vamos para locais de padrão vibratório baixo. Aceitamos conversar sobre coisas levianas, porque aceitamos. Não é que impuseram a nós. É porque aceitamos. Porque nós temos a liberdade de falar, não quero. Não precisa ser tão grosseiro, mas você tem o direito, ao menos, de sair de perto. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha umas pessoas na minha rua que tinham problemas, buscaram caminhos diferentes, né? E aí eu lembro que eu ficava muito na rua na época e meu pai falava assim, quando fulano chegar, saia. Não precisa falar nada. Se perguntarem, fala que tem que entrar. Fala que precisa fazer alguma coisa em casa. Então, não precisamos falar para a pessoa, julgar, recriminar. Cada um tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser com a sua vida. Não é verdade? E aí não temos o direito de julgar. Assim como Jesus não nos julgou. Ele sabia tudo o que iria acontecer e estava lá disposto a passar por tudo para nos ensinar.
E aí, a nossa escolha nos faz mostrar o caminho que teremos pela frente. Se não formos firmes no que queremos para nós, sofreremos. Não é verdade? Se eu, na hora lá, que eu estivesse com aquelas pessoas que eu sabia porque meu pai dizia, que eu sabia que não eram pessoas para estar perto porque poderia ter problemas, se eu não quisesse, se eu não tivesse coragem de sair, ficasse pensando, poxa, o que a pessoa vai pensar de mim? Porque não é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas das vezes nós fazemos o errado preocupado como a pessoa vai nos julgar. Então, isso é muito comum na adolescência, ali na juventude, chamando para sair. Fulano, vamos com a gente. Aí se você não vai, o que acontece? Você se sente recriminado, as pessoas te recriminam, e aí para você não se sentir assim, preocupado com o que as pessoas vão falar de você, você aceita. Só que aí você está indo por um caminho que não é o adequado. Se está indo por um caminho que não é adequado, o que vai acontecer conosco? Sofrer. Essas são as causas atuais das nossas aflições. Mas não estamos aqui também para julgar quem está fazendo errado, ou até mesmo temos que saber nos perdoar. Nos perdoar. Para nos perdoar, nós precisamos entender que nós somos espíritos falhos ainda, que entre erros e acertos, nós chegaremos à perfeição, não importa o caminho. Nós chegaremos, com certeza, com toda certeza. Pode demorar mais, pode demorar menos, de acordo com as nossas escolhas, mas chegaremos. E aí, perdoar é extremamente importante. Se perdoar. Não adianta ficar remoendo o que passou. Chico já dizia, né? Não podemos consertar o passado, mas podemos fazer um futuro diferente. Mas como fazer um futuro diferente se a gente está preso ainda ao passado? Se a gente ainda está se culpando pelo que fizemos de errado? Então precisamos nos perdoar. Depois de nos perdoar, precisamos o quê? De resignação. Para passar por tudo, por nossas escolhas atuais, porque elas ainda vão reverberar na nossa vida, né? Normal, então se escolhemos fumar, por exemplo, qual é a chance de repente, lá na idade mais avançada, ter um problema de pulmão? Adianta se lamentar? Né? Precisamos nos perdoar e nos resignar, entender que aquilo foi uma escolha nossa, consciente ou inconsciente, mas foi uma escolha nossa, e trabalhar a cabeça para não cometer o mesmo erro, que é importante. Porque não adianta também ficar pedindo perdão a Deus e não reconhecer o que fez de errado. Depois continuar fazendo a mesma coisa. E aí isso vale não só para o cigarro, mas para a bebida, para as drogas lícitas e ilícitas, né? Seja ela lícita ou ilícita, mas também na convivência. Se não praticarmos o amor, a caridade, o perdão e optarmos pela raiva, pela indiferença e por outros sentimentos deletérios, né? Então, enquanto não tivermos essa consciência, sofreremos. E aí a página de abertura, né, fala, fortaleçamo-nos. Aonde? Na fé.
A pandemia foi algo difícil, com certeza, né? Não tem como negar isso. Mas quantos de nós tivemos fé suficiente para passar pela pandemia sem ficar se lamentando, se estremecendo, se conturbando? Não precisamos ter fé em Deus? Não foi isso que a página de abertura nos disse? Fé em Deus? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, não é verdade? Se aconteceu tudo que aconteceu, que ainda está acontecendo, é com a permissão de Deus. Por que nos desesperarmos? Não é fácil, com toda certeza, não é fácil. Mas precisamos interiorizar a importância de termos fé em Deus, confiança em Deus. Deus não é soberanamente justo e bom? Se Ele é soberanamente justo e bom, por que nesses momentos de dificuldade vamos desconfiar dele, da bondade dele, da justiça? Por quê? Não é verdade? Faz sentido desconfiar se a gente sabe? Se nós desconfiamos, é porque ainda não temos interiorizado dentro de nós o que representa Deus em nossas vidas. O que significa a fé? O que significa a caridade? Tem uma passagem do Evangelho, que eu não me recordo qual é o capítulo e o item, mas é a beneficência. E lá dentro do texto, uma coisa que me marcou muito é que a beneficência, que é levar benefício ao próximo, ela faz com que nós consigamos passar por cima dos maiores remorsos que nós tivermos. Quantos de nós que estamos sofrendo por remorsos, conscientes ou inconscientes, que às vezes sofremos inconsciente, mas é remorso lá de trás do que fizemos no passado, às vezes com um ente querido nosso. Não lembramos, mas os sentimentos ficam, porque eles estão enraizados no nosso espírito, que é o ser real. Está enraizado lá. O sentimento continua. Não lembramos, mas o remorso ainda existe. Não sabemos de onde vem. Às vezes choramos, né, pela música lá, não sabemos. Só escutamos as músicas e estamos lá. Nos emociona. Não é assim que acontece? É porque aquilo de alguma maneira toca a gente lá no nosso íntimo, lá no nosso espírito. E aí a gente não sei nem por que eu choro com essa música. Então, nós precisamos nos fortalecer, como diz a página de abertura, para que consigamos seguir em frente e principalmente nos resignarmos diante dos sofrimentos que passamos. Esses sofrimentos que nos fazem progredir. Aí eu vou voltar lá na pergunta que eu fiz lá no início. Vão continuar escolhendo para aqueles que pensaram diferente lá com ganhar na loteria? Vão continuar pensando em fazer as mesmas coisas? Isso aqui não é um esporro, né? Imagina, não é minha pretensão aqui, é uma reflexão. Porque se continuarmos escolhendo os mesmos equívocos, continuaremos. Os antigos lá atrás chamavam de roda, né? Então a gente encarna, faz as escolhas erradas, desencarna, aí vai lá e depois faz assim, não, agora eu vou vencer. Aí chega aqui, ganha na Mega Sena de novo, escolhe a mesma coisa, aí vai lá, e aí a roda que não para de girar. Por quê? Porque não quebramos
o ciclo. Precisamos quebrar o ciclo. Só vamos conseguir progredir se quebrarmos o círculo. Para quebrarmos o círculo, precisamos nos fortalecer na fé, na caridade, no amor. Enquanto não tivermos essa conduta, sofreremos. O que estamos escolhendo para os nossos dias por vindouros? O que estamos fazendo na convivência com nossa família, na convivência com os nossos amigos, no nosso trabalho, na sociedade? O que estamos fazendo pela sociedade? Obrigado, gente. Boa noite. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecendo tudo que recebemos nesta noite e ainda receberemos muito mais. Pelo estudo proporcionado pelo nosso irmão Arthur, quantas reflexões que precisamos fazer. São tantas. Evangelho esse, mais uma vez repito, bússola renovadora de nossos pensamentos e atitudes. Que saibamos aproveitar o que já estamos recebendo e aplicarmos no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, as reflexões nos surgem e a seguir uma mudança de postura diante de nós mesmos, da vida e do próximo. Obrigado por tudo, mestre querido. Mais uma vez estamos te pedindo que leve a Deus nosso Pai esse nosso agradecimento. Ele nos dá tantos presentes a cada hora, a cada instante, a cada segundo. E muitas das vezes nem percebemos, mas que sejamos mais agradecidos, pois já estando aqui, já estamos sentindo essas influências positivas, já estamos sentindo os benefícios da troca de vibrações entre nós e a espiritualidade. Obrigado por tudo. Que nossos irmãos médiuns daqui a pouco possam ser amparados um a um no trabalho que se segue. E assim, mestre amigo, estamos fechando essa nossa primeira parte, esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia. Continue conosco, que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco, como sempre está. E sabemos também, mestre amigo, que você está conosco. Nós é que precisamos envidar esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Os nossos irmãos médiuns que estejam em condições, que por favor dirijam-se às suas câmaras de trabalho. E para assistência, a gente pede mais uma vez, estejamos em silêncio. O silêncio é prece. Obrigado, amigos. Para quem está em casa, que fique esse tempinho. Assim, para quem está em casa e está nos assistindo, que fique neste momento, desde o início da nossa reunião, é claro, em vibração, mentalizando a nossa casa, mentalizando a espiritualidade, que o trabalho continua. Para todos nós, onde estivermos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala.